Então, para que fique registrado, eu vou iniciar, já que nós estamos bem no comecinho. Das obrigações de fazer. Nós iniciamos esse estudo em cima de direitos e obrigações no Código Civil, hoje de manhã, nosso primeiro encontro. Estudamos obrigação de dar, estudamos de dar a coisa certa e de dar a coisa incerta. Tá? Um estudo bem produtivo, ele está gravado, eu vou disponibilizar depois. Então é o seguinte, gente. Nesse capítulo, nós vamos para o terceiro ponto. Um pouquinho. Terceiro grande ponto nesse nosso tema, que é a obrigação de fazer. Uma coisa que auxilia muito no estudo dos direitos e obrigações é nós darmos aquela necessária relaxada e tentarmos, assim, ir visualizando no campo negocial, no campo prático, como é que isso pode ocorrer. Nós estamos falando de obrigação de fazer. Isso significa que nós temos um credor e um devedor dessa obrigação, né? Então, alguém pode exigir, contratou, né, uma ação ser feita, né? Então, no artigo 247, nós estamos falando, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que, dentro de uma relação negocial de obrigação de fazer, que ele recusa a prestação a que ele se comprometeu, né? A ele só imposto, só por ele execuível. Então, uma prestação de fazer recusada, em que só o devedor pode fazer, ou só ele pode executar, se ele se recusa, então isso se resolve em perdas e danos. A gente vai, depois na resolução de questões, gravar bem esses pontos. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, isso é uma realidade. Né? Houve a contratação de um determinado serviço, né? E num determinado momento o serviço não é mais possível ser realizado. Então, o que nós vamos precisar agora, ter muito cuidado no estudo dessa matéria, é quando essa impossibilidade se dá por culpa do devedor e sem culpa do devedor. Então, se a prestação de fato tornar-se impossível, tudo bem, ponto. Sem culpa do devedor, o que acontece? Resolve-se a obrigação, cada um com o seu prejuízo. Agora, se ela se tornar impossível por culpa dele, responderá por perdas e danos. Tudo bem? 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, já é uma situação diferenciada. Será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recuso ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Tudo bem. A nossa dinâmica agora é responder algumas questões. Algumas eu precisei fazer uma retificaçãozinha, a maioria está bem legal. Vamos lá. 011. Já estudamos 10 questões hoje de manhã, vamos ver se a gente consegue avançar o máximo possível. Só lembrando que esse conteúdo que nós estudamos aqui é um conjunto de 170 questões que eu desenvolvi para a parte inicial, parte geral do direito das obrigações. Depois eu quero desenvolver um conteúdo para a gente estudar a parte contratual, tá? Mas agora a gente vai ficar por aqui. Então vamos lá. Gustavo, escultor renomado, assumiu contratualmente a obrigação de confeccionar uma escultura exclusiva para o jardim da residência de Cláudia, conforme esboço previamente aprovado. Após o prazo convencionado, Gustavo comunicou que não mais realizaria o trabalho por motivos pessoais, embora nada o impedisse de executá-lo. Cláudia exigiu o cumprimento da obrigação ou a devida indenização. Então, é uma situação da vida, é um fato concreto. Né? Assinale a alternativa correta. Tem um ponto aqui, como vocês estão chegando, agora que eu preciso esclarecer também, que às vezes representa surpresa e faz parte de uma estratégia didática que eu utilizo. Quando nós nos tornamos veteranos de cartório, tanto como candidatos ou como professor, que é o meu caso, nós acabamos percebendo assim que existem alguns comportamentos
em que o candidato abre a boca, você já sabe que ele nunca fez concurso algum, ele está começando. Você, quando ele faz uma pergunta, você já percebe que ele já tem uma determinada caminhada. Vocês querem ver um fato para exemplificar isso? Como eu administro o GABEC, são 150 grupos, 10 mil pessoas ali dentro, então eu vou traçando perfis. E é muito comum nos grupos eu identificar um determinado tipo de situação que eu acho hilária. Eu fico na minha, procuro, né, auxiliar, logicamente. Que é quando alguém pergunta assim: qual é o melhor livro para a gente estudar civil para o concurso? Essa pergunta é feita num pós-edital, em que a prova está marcada para daqui 2 meses. Aí alguém, no intuito de ajudar, na maior boa vontade, diz: o melhor livro para você estudar é o livro da Maria Helena Diniz, os 8 volumes. Aí eu fico perguntando, será que foi proposital? Né? Ou será que é inocência mesmo? Por quê? Porque se você decidir ler a obra completa da Maria Helena Diniz no pós-edital, é possível que você não consiga terminar, acho que nem o segundo volume, né? Num grau de complexidade que não é exigido nos concursos. E então eu já digo, não, querido, vá. O combo do pós-edital se chama sinopse, tá? Inclusive tem algumas muito legais, depois eu mostro para vocês. Da editora Juspodium, tem uma que eu comprei agora que eu estou amando, que se chama Revisão em Frases, tá? Tem essa sinopse também da Juspodium de direito civil completo, num tamanho bonitinho. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque é comum nós identificarmos que o pessoal da alta performance, quem está ficando aí entre os 20 e 30 primeiros colocados, é um pessoal que normalmente já tem hábito de estudo, e eles preferencialmente estudam por questões de sinopse, questões de sinopse. Então, eu venho combatendo, tem gente que até me leva a mal quando eu falo isso, que é, eu costumo dizer assim, que o mais fraquinho na jornada dos concursos de cartório é bacharel em Direito. Né? O mais ingênuozinho, que está começando, que não sabe nada, ele é bacharel em Direito. Daí para frente, né, você vai pegar juízes, promotores, desembargador aposentado, professores, quer dizer, uma galera muito boa. Só que é o seguinte, eu sou professor de cursinho, combato muito essa ideia de que boa parte dos cursinhos trata o candidato como se ele estivesse no primeiro semestre do curso de Direito. Não soubesse absolutamente nada. E isso, eu, particularmente, acho muito sacal. Eu abandonei, assim, eu leciono, mas hoje, para estudar a reta final, é leitura, resolução de questões, coisas objetivas. A gente não vai agora explicar a pirâmide, que é o seniano, alguém que já está graduado. Então, quando nós vamos estudar questões, existe um hábito, um cacuete de quem estuda por questões, que às vezes a pessoa nem percebe isso, que é começar a estudar por questões e querer se autoavaliar. Ele não consegue estudar pela questão. Ele tem que responder a questão. Ele tem que se desafiar naquela questão. Tem alguma coisa errada nisso? Absolutamente nada. Só que esse estilo de avaliação, ele mata a produtividade. Então, eu tenho, os meus mentorados, eu tenho orientado, e isso tem dado um resultado maravilhoso, estuda pela questão. Como é estudar pela questão, professor? Quando eu estudo pela questão, eu consigo, às vezes, dar conta assim, de 100 questões, 200 questões, num período assim, de 2, 3 horas, 4 horas. Por quê? A estratégia é você estudar pela questão e não se autoavaliar. Deixa para se autoavaliar quando você quiser fazer um simulado, você mesmo fez um estudo legal, quer saber como é que está o seu nível. Antes disso, estuda por ela. Quando você está estudando pela questão, e é uma questão cultural que às vezes é difícil de vencer, leia o enunciado bem lido, já pula direto para o gabarito, vê qual é a questão certa, lê a questão certa e vai para a fundamentação. E aí, professor, o que eu faço? Passa para a próxima. Não é isso que nós vamos fazer no grupo de estudo. Mas, quando você pega um calhamaço de 200, 300 questões, para você dar conta disso num período, né, em que a produtividade realmente faz diferença, você tem que estudar dessa forma. Então, aqui não tem problema.
Professor, eu queria que aparecesse o gabarito. Não, aqui nós estamos estudando. Quando nós formos nos autoavaliar, aí a gente se preocupa em saber direitinho qual é a certa. Vocês já vão entender. Assinale, eu não vou fazer isso, mas eu achei importante pontuar. Qual é a alternativa correta? Gustavo. Quem é o Gustavo? Gustavo é o escultor renomado. Ele foi contratado para confeccionar uma cultura exclusiva, né, para o jardim da residência de Cláudia. Ninguém pode executar por ele. É ele que tem que fazer isso. Né, conforme um esboço previamente aprovado, que certamente foi decisivo na contratação. Mas, depois do prazo, ele comunicou que não ia realizar mais, que, né, motivos pessoais. Embora nada impedisse ele de executar, não estava doente, não estava nada. Então, agora a pergunta é: diante dessa situação, Gustavo pode ser exonerado da obrigação, pois a escultura não é essencial à subsistência da credora? Absolutamente irrelevante diante do que nós já trabalhamos. B. A recusa de Gustavo configura inadimplemento e gera responsabilidade por perdas e danos? C. O inadimplemento obriga Cláudia a contratar outro escultor sem direito à indenização? Não. O inadimplemento só gera efeito se a escultura for insubstituível? Não. Gustavo, sim ou não? Olha só, vamos analisar essa D. O inadimplemento só gera efeito se a escultura for insubstituível? Será? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: inadimplemento é o não cumprimento de uma obrigação. Então, o inadimplemento só vai gerar efeito se a escultura for insubstituível. Olha, no estudo que a gente faz aqui do direito às obrigações, o que não é substituível é o devedor. O devedor não pode ser substituído, mas a escultura pode ser substituída sim. Né? É perfeitamente possível, por alguma razão, dizer, olha, né, vamos tentar, mas ela poderia exigir que ele entregasse aquela especificamente que ele prometeu? Sim, claro, foi contratado. Mas o foco do direito às obrigações não está localizado no bem, necessariamente. Né? O que ele vai gerar efeito é se ele, por alguma razão, não quiser produzir aquilo que ela contratou. Peraí, Gustavo pode indicar um terceiro para realizar escultura sem custo adicional? Vamos lá. O que diz o artigo 247? Gente, se vocês tiverem alguma ponderação, acharem que pode melhorar, por favor. Tá? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos, dentro da obrigação de fazer, o devedor que recusar a prestação por ele imposta. Então, essa é uma situação. Ou só por ele execuível. Tá? Então, essa letra D me deixou um pouquinho em dúvida. O que vocês acham? Professor, pelo que eu estou entendendo, quem é insubstituível é a pessoa, né, que faz a obra, Isso. E não a escultura, né? e não a escultura. Sim. Então, se a pessoa contratou, contratou aquela pessoa para fazer aquela obra. O diferencial está nisso, então ele não pode passar para um terceiro. Perfeitamente. Concordo com você. Vamos mais adiante? Alguém pode fazer a gentileza para nós fazer a leitura da 12? Ninguém mais está participando, sou só eu. Ah, por Eu leio, professor. favor. Aos Professor, poucos eu as leio. pessoas vão se soltando. Eu também sou professora, só que eu estou na academia há muitos anos, estudando verticalmente um único tema. Então, para mim está sendo um privilégio agora. Inclusive, a sua dica de estudar por sinopse. Eu fiz bem ao contrário. Comecei a estudar com profundidade e não deu certo, porque não deu tempo de estudar nada, né? Então, agradeço a dica. Vamos lá. Carla Fernanda, contratou deixa eu te Raul. fazer uma pergunta. Qual é a disciplina que você leciona? Eu dou direitos fundamentais em direito constitucional, hermenêutica jurídica. Maravilha. Fernanda, eu me Direitos identifico. humanos e direitos humanos.
Sensacional. Eu já me Nada. identifiquei de cara com o que você falou, porque eu também sou da academia. Eu comecei a lecionar em curso de graduação em Direito em 1996, imagina. O meu mestrado, olha a idade do caboclo, né? E agora eu estou concluindo o doutorado. Quando eu comecei a estudar de verdade, sabe o que que acontecia, Fernando? Cada item do edital, eu queria desenvolver uma tese de doutorado. Eu queria ter um domínio absurdo. Aí o que que acontecia? Chegava no concurso, eu tinha visto 5% do que precisava ser visto. Então eu tive que fazer um trabalho interno de desapego, sabe? Então essas dicas, olha, vai estudar por questões, lê só o enunciado e a questão correta, são dicas essenciais de quem está passando, tá? Doutor Ricardo, mas é muita honra para um humilde marquês receber alguém assim da nobreza do notariado paraense. Doutor Ricardo é Fala bonito, né, rapaz? Fala muito bonito, esse Pedro. Tá doido, rapaz. Se eu fosse mulher, eu me apaixonava por ti, olha. Ô, Ricardo, seja bem-vindo, tá? Eu estava aqui falando com a Fernanda, ela é professora, de alguns cacuetes que às vezes a gente desenvolve na academia que comprometem a nossa produtividade. Então, nós temos um método aqui que está super rápido. Fernanda, você se dispôs a ler? Faça a gentileza, por Isso, favor. tá. Carla contratou Raul para ministrar um curso presencial sobre registro civil aos funcionários de sua serventia. Na véspera do evento, Raul sofre um acidente automobilístico leve, mas foi liberado do hospital sem restrições. Ainda assim, informou ao contratante que não compareceria por motivos emocionais, sem oferecer alternativa. O curso foi cancelado, gerando prejuízos à organização. Assinar a alternativa correta. Letra A, Raul não responde por perdas e danos, pois houve impossibilidade absoluta. Tem que comentar, professor? Ou o senhor vai comentar? Não, pode ler e a gente vai falando. A Tá. gente vai conversando. A Leia todas. impossibilidade emocional justifica a resolução do contrato sem ônus, letra B. Letra C. A recusa injustificada caracteriza inadimplemento, sujeitando o Raul à indenização. D. Raul pode alegar motivo de força maior para se eximir da obrigação. E o cancelamento do curso impede a caracterização, desculpa, de prejuízo indenizável. Muito obrigado, Fernanda. Olha lá. O gabarito é a letra C. Vamos dar uma lida, Fernanda, por gentileza, ali no fundamento, depois a gente volta nas questões. Fundamento é igual ao anterior, né? O artigo 247 do Código Civil incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou por ele, só por ele exequível. Pois é, nós precisamos aqui, eu acho que até para fortalecer a nossa concentração, voltar um pouquinho nesses artigos. Nós estamos aqui falando de obrigação de fazer, né? Então, dentro da obrigação de fazer, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Eu quis voltar aqui porque aquela questão anterior me deixou assim, e depois nós vamos abrir um debatezinho. Então, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. 248. Se a prestação... Opa, tem um iPhone de Carlos, se for possível fechar... tá tudo bem. Vamos lá. Não, está todo mundo com a fechada, está bonitinho. Se a prestação de fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, isso é um ponto bem importante. Se eu contratei um artista para fazer uma determinada obra, isso não pode ser executado por terceiro. Mas se eu contratei um profissional, né, para desenvolver uma determinada atividade, mas aquela atividade que aquele profissional vai desenvolver pode ser desenvolvida por terceiro, ó, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor.
havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Eu queria abrir aqui um debate, antes de nós retornarmos às questões, a diferença entre o caput do artigo 249 e o parágrafo único. No caput, está dizendo que se a prestação se tornar impossível sem culpa do devedor, ela vai se resolver. Isso aí não traz nenhuma dificuldade. Mas se a prestação se tornar impossível por culpa dele, ele vai responder por perdas e danos. Perdão. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar à custa do devedor. Está ótimo. Então, se o fato pode ser executado por terceiro, o credor pode mandar executar à custa do devedor. Havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Mas aqui no parágrafo único diz que, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Qual é a diferença fática? Eu estou perguntando porque eu também estou em dúvida. A diferença fática entre o 249 e o parágrafo único. O 249 diz que o credor pode mandar executar a custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização. No único, diz que, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Me parece que essa menção no parágrafo único a ser independentemente de autorização judicial me deixou em dúvida se o caput do 249 exige autorização judicial. O que vocês acham da interpretação? E diz que será livre. Se o 249 será livre, não precisa de autorização judicial, né? Será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora desse, sem prejuízo da indenização. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Me pareceu assim, é por isso que eu pedi abrir o debate, me pareceu redundante, né? Ele já era autorizado a mandar executar à custa do devedor, no caso de recusa ou mora. É óbvio que isso abrange que, nas situações de urgência, ele pode, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Se vocês encontrarem algo que possa iluminar a diferença aí do caput para o parágrafo único em termos de casuística, vai ajudar. Aqui, fiz questão de a gente voltar, porque me pareceu que esta alternativa aqui da questão anterior, o inadimplemento só gera efeito se a escultura for insubstituível. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse assunto. Ora, houve a contratação de uma escultura. Gustavo, escultor renomado, assumiu contratualmente a obrigação de confeccionar uma cultura exclusiva para o jardim da residência de Cláudia, conforme esboço previamente aprovado. Ou seja, o que tinha que ser entregue já estava previsto. Tinha um esboço, eu mostrei o esboço, houve a contratação. Então, me parece aqui que no caput, tanto o escultor quanto o produto, né, quanto o serviço que ele ficou de prestar ou de entregar, estavam previamente definidos. Então, diante dessa situação, passou um prazo, Gustavo comunicou que não realizaria mais o trabalho por motivos pessoais, embora nada impedisse de executá-lo. Cláudia exigiu cumprimento da obrigação ou a devida indenização. O artigo que vai fundamentar essa questão é esse: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta. Foi o que houve.
Houve uma recusa de uma prestação que ele tinha que fazer, ou só por ele execuível. Aí a alternativa correta é a B, a recusa de Gustavo configura inadimplemento e gera responsabilidade por perdas e danos. E a letra D, o inadimplemento só gera efeito se a escultura for insubstituível. Me convenci completamente do erro dessa questão. A Fernanda foi muito feliz na colocação, Fernanda, e eu acho que eu vou acompanhar a relatora, né? Me parece que a substituição, a fungibilidade da escultura não é condição para a caracterização do inadimplemento. Me pareceu aqui que o que é condição para a caracterização do inadimplemento é a recusa. Né? Ele se recusou e a obrigação era a ele imposta. E aqui está dizendo que o inadimplemento só vai gerar efeito se a escultura for insubstituível. Ou seja, se a escultura for substituível, não gera inadimplemento, não é essa a questão. O que está em questão é que ele se recusou a prestar. Então, me parece que agora ficou um pouco mais claro. Nessa segunda Mas, questão, professor, está se aberto, ele tá for, se ela, aberto. só uma dúvida, se ela for substituível, não seria o caso daí do terceiro? O terceiro, deixa eu ver uma coisa. Você diz qual terceiro você está falando? Do artigo 249. Vamos lá ver. Porque me parece que a diferença maior está nisso, né? Perfeitamente. Se o fato puder ser executado por terceiro, significa que ele é substituível, né? Será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recuso ou mora deste, sem prejuízo da indenização. Nesse caso concreto que nós estamos falando, esse fato não tem como ser executado por terceiro, né? Essa é a Exatamente, dúvida, Fernanda, né? concordo. Eu concordo com Essa é a você. dúvida. Não sei, eu tô na dúvida, porque se ele é um escultor renomado, o que ele vai produzir é único, né? Então, Eu, na verdade, fiquei convencido com o que você falou. Se eu contrato, por exemplo, um profissional para entregar uma mesa, né, um marceneiro para entregar uma mesa, e chega um determinado momento, ele não faz a mesa. A pergunta é: essa mesa poderia ser feita por outro profissional? Sim. Se ela pode ser feita por outro profissional, a Fernanda matou a charada. Eu venho para o 249. Por quê? Porque se o fato puder ser executado por terceiro, o credor pode mandar executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora, sem prejuízo da indenização. Ou seja, ele pode mandar, né, fazer, tudo bem. E se for caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Eu confesso que eu acho que já vamos ter que avançar um pouquinho mais depois nisso aí. Não ficou tão claro, porque vocês observam que no caput fala em indenização. No parágrafo único fala em ressarcimento. Então, nós precisaríamos definir se essa situação. O que me parece aqui, isso é que eu estou verificando, é que pode ser que nós estejamos tratando exatamente da mesma coisa, né? Tanto no parágrafo, no caput, quanto no parágrafo primeiro. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executá-lo à custa do devedor. Nós estamos aqui falando do ressarcimento, que está no parágrafo primeiro. Havendo recuso ou mora desse sem prejuízo da indenização. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Já vamos avançar para a gente não ficar parado tanto tempo. Né? Já chama atenção aqui depois para a gente, de repente, dar uma olhadinha, um pouquinho mais de atenção para isso. Carla contratou Raul para ministrar um curso sobre registro civil.
Na véspera do evento, Raul sofre um acidente leve, mas foi liberado, ou seja, ele não está impossibilitado, sem restrições. Ainda assim, informou a contratante que não ia comparecer por motivos emocionais, sem oferecer alternativa, ou seja, é possível que seja executado por terceiro. O curso foi cancelado, gerando prejuízos à organização. O que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia ter indicado um outro profissional, né, para cumprir a obrigação que era dele, sob responsabilidade dele, mas ele não fez isso. Né? Ele não deu alternativa nenhuma e disse que não ia fazer, e o prejuízo ficou para a contratante. Diante dessa situação, Raul não responde por perdas e danos, espera lá, né? O serviço não foi entregue por culpa dele, né? Pois não houve impossibilidade absoluta? Não. A impossibilidade emocional justifica a resolução do contrato sem ônus sob hipótese alguma. Letra C. A recusa injustificada caracteriza inadimplemento? Sim, sujeitando Raul à indenização. Raul pode alegar motivo de força maior para se eximir da obrigação? Não. O cancelamento do curso impede a caracterização de prejuízo indenizável. Não me parece relevante no contexto dessa questão. Vamos para a próxima. Precisamos de mais um voluntário para fazer a leitura. Eu posso ler. Rafaela, legal. Jonas, técnico em informática, comprometeu-se a instalar um sistema de proteção de dados no cartório de César até uma data determinada. Mesmo após notificação extrajudicial, Jonas não compareceu. Diante da urgência, César contratou outro técnico para realizar o serviço, arcando com o custo. Posteriormente, cobrou o valor da substituição de Jonas, além de indenização pelo atraso. Muito bem. Faça para nós o favor, Rafaela, muito obrigado, tá? De ler a fundamentação. Fundamento, artigo 249, caput, parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. E a alternativa D é a contratação de terceiro, em caso de urgência ou mora, é lícita e impõe ressarcimento ao devedor. Então, nós temos aqui no caput, muito obrigado, Rafaela. Posso Jonas, só pode, Só por falar favor. uma interpretação, que daí eu Deve. tentei procurar num PDF da BV e não encontrei. Mas da diferença entre o 249 caput e o parágrafo único, e daí olhando mais em uma situação de fato mesmo. Pelo que eu compreendi, pude compreender da leitura, na situação do 249 caput, o credor vai indicar um terceiro para o devedor pagar para o terceiro executar. E daí, se a situação for urgente, que é o parágrafo único, o credor já paga diretamente o terceiro. Pelo que Você eu matou a entendi. charada. O que eu li 10 vezes aqui e não vi é justamente a questão de quem é que está mandando executar, né? Muito bem, Rafaela. Gratidão. Por isso que eu amo estudo em grupo, tá? Eu li mais de uma vez ali, e ali onde está escrito credor, eu estava lendo devedor. Muito obrigado. Então, se o fato pudesse ser executado por terceiro, o credor pode mandar executar, né, a custo do devedor, havendo recuso ou mora desse, sem prejuízo da indenização cabível. Correto. Em caso de urgência, pode o credor, independente, o credor, né, de autorização judicial, executar. Rafaela, você pode repetir o seu raciocínio novamente, por gentileza? No 249 caput, o credor manda o devedor contratar um Isso. terceiro para executar. Ou manda o terceiro, na verdade, cobrar do devedor para executar. E daí ele pode receber indenização, né, pelo Isso. prejuízo de ter que fazer isso. E no parágrafo único, que é em caso de urgência, ou seja, eu preciso do serviço até fazer isso, né, vai demorar, eu pago diretamente um terceiro para executar e o credor, o devedor me ressarce.
Ela nota 10, tá? A participação aqui lança luzes sobre o que a gente está estudando. Essa questão que a Rafaela trouxe para nós, ela vem, deixa eu ver aqui, ela aparece aqui no 13, né? Jonas, técnico em informática, comprometeu-se a instalar um sistema de proteção de dados no cartório de César até uma data determinada. Mesmo após notificação extrajudicial, Jonas não compareceu. Diante da urgência, César contratou outro técnico para realizar o serviço, arcando com custo. Posteriormente, cobrou o valor da substituição de Jonas, além da indenização pelo atraso. O que eu acho que, aproveitando o que a Rafaela falou, é que eu acho que se nós tentarmos fazer uma diferenciação do caput com parágrafo único, a gente se complica. Vocês perceberam que aqui pela questão, até um determinado momento, ele está falando do parágrafo único, né? Ele está falando da situação em que, diante da urgência, e urgência é falado no parágrafo único, não no caput. Então, diante da urgência, ele contratou outro técnico para realizar o serviço, tá? E, posteriormente, cobrou o valor da substituição. Isso aí está no parágrafo único. Mas não está no parágrafo único falando de indenização, né? Mas no caput está dizendo que ele substituiu, desculpa, ele cobrou o valor da substituição, que seria o ressarcimento, além da indenização. Se ele cobrou o valor da restituição e cobrou a indenização, o parágrafo único está junto com o caput, ou não? É um assunto que nós Mas vamos... esse Por favor, caso, eu acho Rafael. que diferencia ainda mais o caput do parágrafo único, porque faz essa diferença da questão do ressarcimento, porque no caput a pessoa não vai ser ressarcida porque não foi ela que pagou. Ela tem direito à indenização, porque quem pagou foi exatamente o devedor. Pelo que eu Entendi. compreendi. Tá bom, é isso. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Esse mandá-lo executar aqui, será livre ao credor mandá-lo executar. A gente pode entender que esse à custa do devedor seria o devedor que vai fazer? O que você acha? Vocês acham? Devedor que vai pagar. É o devedor que vai pagar. Mas quem que vai executar aqui? Porque houve recusa ou mora do devedor. Isso aí está caracterizado. Nós estamos querendo saber aqui se o Eu credor te pode mandar contratei, outro fazer. Pedro. Pode falar, Eu te Ricardo. contratei para fazer um texto bonito, filosófico, tá? E você se recusou, porque eu disse qual era o padrão que eu queria. E aí eu vou contratar a Fernanda e você vai pagar para a Fernanda o dinheiro que tinha dado para ti. Entendeu? Perfeitamente. Então, quem manda executar é o credor e não o devedor. Sim, É isso, né? Então, foi o que eu o que entendi. está me parecendo aqui é que o parágrafo primeiro tem uma diferenciação tão grande com o parágrafo único. Tem? Porque no segundo, a mesma coisa. Ó, tudo bem, ele se recusou. A única diferença é que no caput não tem urgência, né? E no parágrafo único tem É porque é o urgência. seguinte, o parágrafo único, eu tive que pagar de novo para a Fernanda, porque eu tinha pago para ti. Então me devolve o dinheiro que eu te paguei. Entendeu? No caput, ou seja, você vai pagar a conta para a Fernanda. No parágrafo único, eu estou com pressa, eu mesmo pago. Depois tu me devolve o dinheiro que eu te paguei antes. É mais uma Entendeu? luz, né? Eu vou dizer que esse assunto aí a gente vai deixar em stand-by, mas eu acho que a gente precisa resolver ele. Me parece que a dúvida ficou aqui é se o caput e o parágrafo único estão tratando de situações diferentes ou se o caput e o parágrafo único estão tratando de situações idênticas. Se a gente fizer mais uma leitura, vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa.
Se o fato que deveria ser executado por quem foi contratado pudesse ser executado por terceiro, porque poderia ser diferente, como a gente já relatou. Foi contratado um pintor para fazer uma obra. É só ele, então não pode ser feito por terceiro. Então não se trata desse caso. O que nós teríamos aí, se eu contratei alguém exclusivamente para fazer uma coisa que não pode ser realizada por outra, nós estamos no 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposto ou só por ele exequível. Tudo bem. Se a prestação no 248 torna-se impossível sem culpa do devedor, se resolve. Mas se tornar impossível por culpa dele, responde por perdas e danos. Isso configuraria, por exemplo, a recusa. A recusa injustificada seria uma hipótese de culpa dele? Eu entendo que sim. Se a prestação do fato tornar-se impossível por culpa dele, claro, ele não quer fazer, tornou-se impossível. Ele responde por perdas e danos. Os perdas e danos pela recusa injustificada já está no 248. Agora, no 249, nós vamos para uma hipótese diferente, que é a possibilidade de um terceiro fazer aquilo que o devedor não quer fazer. Então, na leitura aqui, quando a gente lê, será livre ao credor mandá-lo executar. Então, me parece que o devedor aqui não está participando da execução. Ele não está pagando, ele não está nada, ele não quer, ele se recusou, não quer pagar nada. Então, nesse caso aqui, a lei autoriza o credor talvez o mandá-lo, né? Esse mandá-lo executar aqui é que está trazendo uma certa dificuldade, já vamos resolver. Será livre ao credor mandar, esse mandá-lo aqui não pode ser direcionado ao devedor, porque o devedor já se recusou. Professor, Diga, por favor, Fernando. eu tô lendo aqui, eu peguei aqui rapidinho a sinopse do Ótimo. Carlos Roberto Gonçalves, para dar uma olhada. E ele explica aqui que no caso do artigo 249, o que importa ao credor é que seja realizada a prestação, seja por terceiro ou não. Então, por exemplo, eu sou um marceneiro e eu não posso ir na casa da Rafaela, então eu contrato o Ricardo. E aí, tá tudo bem, eu não posso exigir mais nada, etc., porque o que importa aqui é que foi cumprida a obrigação. Então, seria uma obrigação fungível. Então, Certo, nesse sentido, esse mandá-lo é mandar a um terceiro certo. fazer. Interessa o cumprimento, a utilidade prometida. Perfeitamente. E o parágrafo único? O que diz aí? Ah, não diz nada, aqui não achei nada especificamente falando sobre isso. Olha, Não está diferenciando um do outro. pois é, Está diferenciando só o fato da obrigação de ser fungível e infungível. No primeiro caso, ali do 247, ela é infungível, né? e eu concordo. Eu acho que talvez, assim, independente de a gente chegar a uma conclusão definitiva, são esses dois elementos que surgem Pedro, aqui da obrigação de fazer. Quem quer falar? eu sou eu, Pode Carlos, tudo falar. bem? Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro, obrigado. Uma satisfação estar com você e com os demais. Quanto ao 249, de uma maneira bastante simples, assim, eu só entendo que no CAPT ele manda um terceiro executar e esse terceiro vai receber o valor pela execução do devedor. Agora, na segunda hipótese, como é urgente, ele desembolsa o valor do pagamento, contrata um terceiro e busca indenização. Porque se eu tenho prazo, eu não tenho urgência, eu posso, entre aspas, me dar o luxo de chamar um terceiro, falar, olha, você vai executar, mas quem vai pagar não sou eu, e você vai receber, vai ter um título, um crédito lá do devedor. Logicamente que o executante vai ter que ver se interessa para ele executar e depois tentar receber de um terceiro, que seria
o obrigado, o devedor. Mas se for na urgência, e creio que a maioria das vezes acaba acontecendo o parágrafo único, o credor já executa, paga e depois busca lá, conforme o parágrafo único, o ressarcimento, que vai incluir perdas e danos e mais o valor que ele desembolsou. Olha, eu fiquei convencido, Uma opinião tá? só minha. Não, eu fiquei convencido porque eu achei que veio mais luz para esse assunto. Se o fato pudesse ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Aqui não está falando que o credor vai pagar essa. Sim, Eu achei que, né? Foi isso que eu entendi na sua fala. eu Aqui também. está me parecendo que ele pode mandar executar à custa do devedor, mas quem vai pagar é o devedor, né? Sem prejuízo, eventualmente, à indenização. Mas no caso de urgência, né? O credor é que paga. Desembolsa e depois vai buscar lá o ressarcimento que vai englobar o que ele pagou mais algum prejuízo que ele tenha tido. Pois é, agora eu pergunto, no parágrafo único, o fato de ele mandar realizar com urgência e pagar, dá a ele o direito de ressarcimento e também de indenização? Ou a O custo que indenização ele só teve para seria contratar cabível o no terceiro, CAPT? o custo que ele teve para contratar um terceiro, que além do valor de desembolso, ele ainda teve algum percalço, porque uma situação ou outra ele gostaria que o devedor que tivesse executado. Então, ele pode tentar identificar algum prejuízo além do que ele desembolsou para pagamento do terceiro que executou. Essa palavra ressarcimento aqui no parágrafo único, ela poderia ser entendida como indenização também não, né? Ressarcimento seria ressarcir de toda e qualquer despesa que ele teve. Porque a Eu estou vendo de indenização, um ela modo não seria. ampliado, né? Isso é que eu penso, que a indenização, ela não é a mesma coisa que ressarcimento, né? Ou é? Com a palavra os doutores aí do grupo. Eu tô insistindo nisso. Gente, essa insistência, vocês não fazem ideia do quanto ela é positiva para a memorização. Olha só. Então, o caso trouxe uma luz aqui bem interessante, né? Que se o fato pudesse ser executado por terceiro, o credor pode mandar executar à custa do devedor. Tá ótimo, resolvido, entendi bem isso. Havendo recuso mora deste, sem prejuízo de indenização cabível. Ou seja, o devedor paga o terceiro e ainda cabe ao credor uma indenização. É isso? É, né? Seria isso. Pelo entendimento. Já no parágrafo único, como se trata de um caso de urgência, ele não pode esperar a boa vontade do credor para pagar, né? Do devedor para pagar. Então, o credor manda executar e paga, sendo depois ressarcido. Por que eu estou insistindo nessa questão da indenização e do ressarcimento? Porque me parece que a questão mistura as duas coisas. Olha só. Jonas, técnico em informática, comprometeu-se a instalar um sistema de proteção de dados no cartório de César. Mesmo após a notificação, Jonas não compareceu. Diante da urgência, César contratou outro técnico para realizar o serviço, arcando com o custo. Se ele arcou com o custo, é parágrafo único e não caput, né? Vocês concordam? Diante da urgência, sim. Exatamente. Posteriormente, ele cobrou o valor da substituição, além de indenização pelo atraso. Me parece que as duas coisas ficaram misturadas aqui, né? Vocês concordam? Porque se eu quisesse ir só pelo raciocínio do CAPT, eu teria que parar aqui e cobrar o valor da substituição, que é o que o parágrafo único manda, né? Porque Mas ele além poderia da falar, substituição. Pode aí falar. deveria, assim, além de ressarcimento pelo atraso, daí cairia 100% no parágrafo único. Exatamente, mas indenização. Ele Então, puxou do nós caput. poderíamos entender que a indenização só cabe quando o serviço realizado por terceiros é pago pelo devedor? É o que Quando o está no serviço texto realizado da por lei. terceiro. É o que está no Oi? texto da lei. É O o que caput está no tem texto duas da. palavras. Exatamente, Carlos. Eu achei a sua contribuição precisa para a gente chegar a essa compreensão. E pelo que eu entendi da lei, se eu mando. Primeira coisa que eu tenho que ver é se o serviço pode ser executado por terceiro ou não. Se puder,
o credor pode mandar executar à custa do devedor. E ainda tem direito à indenização. Mas no parágrafo único que trata do caso de urgência, nós temos ainda a possibilidade de ser executado por terceiro, independente de autorização judicial, o credor pode mandar executar e depois pede ressarcimento. O que não está me parecendo lógico é que o credor, no caso de urgência, possa mandar executar pagando essa despesa e ainda exija ressarcimento e ainda uma indenização. Me parece que aqui, finalmente, a gente conseguiu separar as duas situações. Eu já estou satisfeito. Gente, para mim, talvez agora, por essa questão, vocês entendam por que eu quis criar um grupo para a gente estudar direito às obrigações. Porque é sofrido, danadinho. Quer ver você lembrar. A temática que a gente estudou hoje de manhã, obrigação de dar a coisa certa, coisa incerta, gênero, quantidade, tem situações em que antes da tradição, né, a coisa se perde, antes da tradição a coisa se deteriora, se é com culpa do devedor, se é sem culpa do devedor. É, assim, uma casuística braba de guardar. Vamos à próxima? Professor, só Pode para falar, concluir, por favor. jogando no IA aqui, ele diz o seguinte: a distinção, indenização é a compensação financeira por um prejuízo causado, seja ele material ou moral, e pode envolver o pagamento de valores para reparar o dano. Já o ressarcimento refere-se à devolução de um valor pago indevidamente, ou à reparação de um prejuízo buscando restituir uma situação ou condição anterior. Então, ele está dando a impressão que ressarcimento seria devolver apenas o que foi pago. Foi pago, né? Na indenização, incluiria o que foi pago, mais outros prejuízos materiais ou morais que... Ou morais. Gente, eu quero saber se vocês estão satisfeitas com os resultados que a gente obteve em termos de compreensão desse artigo. Tá legal? Eu tenho cacuete de não passar para frente enquanto não tiver uma compreensão satisfatória. Agora, nós estamos precisando aqui de um voluntário para fazer a leitura aí do 14. 14. Vou ler aqui. Com base na disciplina legal das obrigações de fazer, julgue as alternativas a seguir. 1. O devedor que recusa injustificadamente a prestação de fazer e somente ele pode executar, responde por perdas e danos. 2. Se o fato se tornar impossível sem culpa do devedor, a obrigação se resolve sem indenização. Eu queria estar riscando essa tela aqui. 3. Em caso de mora do devedor, o credor pode mandar executar o fato à sua própria custa, sem reembolso. Aqui é o devedor, tá? Sem reembolso, para enterrar. 4. Em hipóteses urgentes, o credor pode mandar executar o fato por terceiros, ainda que sem autorização judicial, que é o parágrafo único, certo? Então, para mim, qual é a letra? 1, 2 e 4. Eu vou tirar 3 aí, né? Cadê 1, 2 e 4 letra A, então? Letra A. Vocês perceberam o quanto a insistência nos artigos ali trouxe domínio para a gente nessa questão? Eu não sei se vocês sentiram, mas eu fui lendo e já fui matando todas as alternativas ali. Só Tá com base na estratégia já. Vamos dar uma olhadinha na fundamentação? Ricardo, você pode ler para nós? Isso é repetição espaçada, que eu amo para memorização. Vamos lá, Ricardo, por gentileza. Vamos. No artigo 247 do Código Civil, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos do devedor e recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Vamos ao 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. E no 249 do Código Civil, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. E o parágrafo único, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial,
executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Eu quero riscar a tua tela, não consigo. Ok. Vamos para a próxima. Temos mais um voluntário. Bom, agora o voluntário sou eu. 15. Que a Rafaela já leu, a Fernanda já leu. Ele Vou mandou clicar aqui. oi, daí eu falei. E daí a Luciana diz já e responde o piá, não seja ruim. Quem está falando? Daí eu respondi oi. Daí fala pra mãe. Fala Hum. pra mãe o jeito que ele me respondeu que a Luciana tava, meu Deus. Eu não estou vendo Você nenhum. falemos, então. Não, ele não falou se falemos. Acho que é o Luiz que tá com o celular Ele aberto. mandou. Isso, eu não estou conseguindo ver. Ele tá- Ah, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Ah, É o Luiz. é Luiz. É Luiz? Aparece para mim Ah, Túlio. ele botou se vemos amanhã. Ele apagou a mensagem. Eu tava tentando. Olha aqui, ó. A gente ouve toda Olha, a ele apagou a conversa aí mensagem. do Você Luiz viu que ele falando. escreveu Luiz errado ali, Fernando, ó. chefe, tudo que ele fala, a Ele gente ouve aí. escreveu. É que às vezes a gente Como é que eu entrei no Zoom aqui, não deu. Eita, É o como Luiz é Fernando que. que está com o áudio Deixa eu ver aberto. se eu. Deixa Luiz o Luiz Fernando. Fernando, não fala Peraí, besteira aí, viu? Ele saiu. deixa eu voltar aqui para a gente descobrir quem é que está com o áudio aberto. Estou vendo mais ninguém com o áudio aberto agora, né? Tá ele tudo sai. bem? Saiu, né? Então vamos lá. Às vezes a pessoa não tem, a gente tem que ter essa paciência, não tem a necessária habilidade, né? Ó, vamos lá. Considerando o regime jurídico das obrigações de fazer no Código Civil de 2002, assine as afirmativas corretas. Se a prestação tornar-se impossível por culpa do devedor, foi essa aqui que você leu, Ricardo? Não, né? Anterior, né? Foi essa aqui. Vamos lá. Se a prestação tornar-se impossível por culpa do devedor, este responderá por perdas e danos, verdadeiro ou falso? Olha a questão da culpa. Se a prestação tornar-se impossível por culpa dele, ele responde por perdas e danos, É verdadeiro. verdadeira. Verdadeira. Se for sem culpa, resolve-se. 2. Mesmo que o fato possa ser executado por terceiro, a recusa do devedor não gera responsabilidade. Gera sim, né? O que a gente leu no 249? Que, né, se for executado por terceiro, a recusa dele gera sim responsabilidade. 3. Mesmo que ele pague, a gente chegou a essa conclusão, né? Se ele mandar outro executar, ele ainda fica responsável por indenizar eventuais prejuízos causados. Porque, às vezes, o que acontece? Né? Há uma contratação para que um determinado serviço seja feito dentro de um determinado prazo, por quê? Porque vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter um casamento, seja lá o que for. No prazo marcado, o cara não resolve. Mas ele diz, manda o outro fazer que eu pago. Tudo bem. Né? Outro faz, ele paga. Mas ainda tem a responsabilidade. 3. O credor pode... Então, a 2 é verdadeira ou falsa? Seria falso. Exatamente. Por quê? Porque a recusa do devedor gera, sim, responsabilidade. 3. O credor pode, na mora do devedor, mandar executar o fato às custas desse, é o 249. 4. A recusa imotivada de prestação infungível não gera inadimplemento? Verdadeiro ou falso? Falso. É falsa. A recusa imotivada é culpa do devedor. Então, a recusa imotivada da prestação infungível gera inadimplemento. Então, as duas primeiras, aliás, a 1 e a 3, verdadeiras, né? Letra A. Olha só, artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. E o 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recuso ou mora desse, sem prejuízo de indenização cabível.
Eu estava examinando aqui que essa palavra à custa do devedor, e o Carlos nos auxiliou a entender, é que mostra para nós que o caput está falando que quem vai pagar é o devedor. A gente não pode entender aqui que o credor vai pagar e vai cobrar do devedor. Não. No caput, manda executar para o devedor pagar. E ainda resta a indenização. Já no parágrafo único, quem paga é o credor. E aí ele pode ser ressarcido. Não me parece, no parágrafo único, que caiba ressarcimento e indenização. No parágrafo único, pela letra da lei, cabe tão somente o ressarcimento. Não, é a Podemos? indenização. Pedro, Exatamente. Pode põe no falar, início da Ricardo. 15, por favor. Baixa um pouquinho para o início da 15. Ó, deixa mostrando a 15, o item 1, e deixa mostrando o artigo na tela. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sobe um pouquinho aí. Sim, vou dividir aqui. Ou então apaga essa parte das Qual é o corretas artigo aí. que você quer ler? Você quer que É o coloque seguinte, junto? para comparar o texto do número 1 com o artigo 248. Eu vou botar É o lá. seguinte, às vezes a gente muda a forma da redação, fazer a mesma coisa, e já confunde na hora da prova. Sim. O que, na verdade, aqui, Ricardo, a gente pode... Joga lá. Veja se aparece o 248 embaixo da Tá, 1. tá Apareceu, aparecendo né? agora. Então, se a prestação tornar-se impossível, essa é a primeira questão. Eu tenho utilizado essa técnica de decompondo. Então, a primeira coisa é que a gente tem que verificar se aquela obrigação de fazer ela é possível ou impossível. Então, nós temos aqui no 248 um Eu estou dado reparando aqui, ó, novo em o relação ao detalhe da 245. diferença da redação. Depois da vírgula, só faz um ajustezinho no final da vírgula, que mudou em relação ao artigo. E a gente já para pensar que saiu do padrão. Para mesmo. Então, o que nós E temos que se botar verificar na aqui voz passiva, então, bagunçou. olha só, aqui no início, nós estamos falando numa hipótese de resolução da obrigação por impossibilidade de cumprimento. O que seria a resolução da obrigação? Cada um fica com o seu prejuízo. Então, se a prestação se tornou impossível, por exemplo, se machucou e não tem como realizar aquele fato naquele período, então foi sem culpa dele. Então, cada um arca com o seu prejuízo. Mas, se por culpa dele, ou seja, não quer e motivar perdas e danos. Tudo bem? Vamos jogar num caso prático. O Neymar se quebrou todo e rescindiu o contrato lá com o time lá das Arábia. Ou seja, resolveu-se a obrigação, porque não tinha mais como jogar. O cara não ia mais Resolveu jogar. sua obrigação. É isso mesmo. Paga o que Ricardo. eu te devo e acabou, tchau, não recebe mais nada, tchau, benção. Agora encheu a cara, dormiu, não compareceu para o jogo. Dano moral. Exatamente, perdas e danos. Vamos lá para a próxima. Próximo assunto agora é a obrigação de não fazer. E vamos nessa luta. Você viu que a insistência vai e volta, trouxe uma clareza para nós aí, bem interessante, que às vezes uma leitura rápida não dá. Alguém poderia se ajudar, fazer a leitura dos artigos aí para a gente, por gentileza? Vou dar uma lida aqui. Artigo 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. 251. Praticado pelo devedor, o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Isso aqui tem que desenhar esse artigo 251. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Uma sugestão, inclusive aqui, quando eu estava estudando isso aqui, eu tive uma certa dificuldade, eu pedi para a inteligência artificial exemplificar, e me ajudou bastante.
Gente, uma maneira de a gente entender bem esse artigo 250 é a gente entender que é possível uma negociação onde o que esteja sendo contratado, o que esteja em questão, é justamente a não realização de um ato, né? Então, extingue-se a obrigação de não fazer, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir que ele o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Nós sabemos que existem obrigações que são contratuais, né? Nós temos um negócio jurídico, então há uma obrigação de não fazer determinada coisa. Um exemplo, eu tenho uma barbearia, esse é um exemplo que eu estou criando agora, mas com base num que eu estudei anteriormente. É uma barbearia extremamente famosa na cidade, pertencente a um determinado cidadão, e eu compro a barbearia. E o cidadão, com a condição de que o cidadão naquela cidade não abra uma barbearia pelo prazo, pelo menos, de 2 anos. Então, nós temos aqui uma obrigação de não fazer. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, esse cidadão, o que seria o adimplemento dessa obrigação? Passar os 2 anos sem que ele montou numa cidade vizinha, não tem problema nenhum. Mas vamos supor que 6 meses depois, ele pega e monta uma barbearia no mesmo bairro, no bairro vizinho. Ou seja, violou a obrigação de não fazer. Então, se o devedor praticou o ato a cuja abstenção ele se obrigou, o credor pode exigir que ele não pratique, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Essa situação, quando eu estava estudando, me gerou uma complicação, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí do barbeiro, o credor pode exigir que o barbeiro feche a sua barbearia. Mas ele não pode ir lá e fechar sem se socorrer de uma decisão judicial, né? Vocês concordam com isso? Quer dizer, não são todas as situações em que então, pode exigir que dele o desfaça, é um direito subjetivo que ele vai poder exercitar judicialmente. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer independente de autorização judicial. Ou seja, a autorização judicial do parágrafo único, ela está sugerindo que no caput haja decisão judicial. Por quê? Porque no parágrafo único tem uma exceção, onde o credor pode mandar ou desfazer, independentemente de autorização, sem prejuízo de ressarcimento se houver urgência. Nesse caso aí, nós não estamos falando em urgência, né? É bem importante essas colocações. Vamos ver se Teve uma outra situação que era uma obrigação decorrente de uma convenção de condomínio. Foi isso que a inteligência artificial exemplificou, né? Que um determinado condomínio as unidades condominiais foram vendidas, tudo bonitinho, não podia ser utilizada as unidades ali do condomínio edilício, não poderia ser utilizada para fins comerciais. Aí, num determinado momento, uma contadora que morava numa das unidades resolveu transformar o apartamento dela num escritório de contabilidade e colocou na frente do apartamento uma placa. Então, nesse sentido, né, o credor pode exigir que a pessoa desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.
Já no parágrafo único, no caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, sem prejuízo do ressarcimento. A gente já começa a visualizar. Quem pode ler para Mas, Pedro, nós? Pode rapidinho, falar. antes da pergunta, esse a pessoa pode fazer ou mandar desfazer. Aí vai cair lá, né, na RG perguntando assim, pessoa montou a barbearia, descumpriu o contrato, até que o cara era famoso, tá? E aí você vai poder mandar fechar, ou você vai lá e fecha na marra a barbearia do cara? Não, só judicialmente. Você só poderia, em caso de urgência, desfazer independente de autorização judicial. Nesse caso, eu não vislumbro urgência, né? Eu vejo urgência em algumas outras situações. Nesse caso do condomínio mesmo, o síndico foi lá e arrebentou com a placa. Então, Entendi. não é, agora é diferente por exemplo, aí no caso, o cara montou uma barbearia, eu vou lá fechar a barbearia do cara? Não, nesse caso, não. Seria, pelo menos assim que eu entendi. De repente, agora, as questões aqui podem jogar um pouquinho mais de luz para a gente nisso aí. Precisamos de um voluntário aí para fazer a leitura da 16. Posso ler? Por favor. Bernardo firmou um contrato com um supermercado local, comprometendo-se, mediante pagamento, a não abrir estabelecimento concorrente na mesma região por 5 anos. 3 anos depois, Bernardo inaugurou um empório na rua ao lado, alegando que o mercado de alimentos orgânicos em expansão justificava a quebra do acordo. O supermercado, então, exigiu a desativação do novo negócio. Assinar a alternativa correta. A Bernardo está liberado da obrigação, pois o crescimento do mercado justifica o rompimento. B. O supermercado pode desfazer o ato à sua custa e exigir ressarcimento. C. O inadimplemento não tem consequência prática, pois trata-se de obrigação negativa. D. O credor pode exigir o desfazimento do ato ou desfazê-lo por conta própria com ressarcimento. E a cláusula de não concorrência é ilícita e, portanto, ineficaz. Muito bem, você pode ler para nós o artigo 251 Fundamento? novamente? Sim, o fundamento. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Pois é, no meu entendimento, a letra B, o credor pode exigir o desfazimento do ato ou desfazê-lo por conta própria. Esse desfazê-lo, né, por conta própria, com ressarcimento, ele encontra limitações, né? Existem situações em que ele pode desfazer por conta própria, mas existem situações que não. Nessa aqui, por exemplo, eu entendo que não. O Bernardo firmou o contrato com o supermercado, mediante pagamento, para não abrir estabelecimento concorrente. 3 anos depois, Bernardo inaugurou um empório na rua ao lado, alegando que o mercado de alimentos orgânicos justificaria. O supermercado, então, exigiu a desativação do novo negócio. Ótimo. Mas e se o Bernardo se recusar a fechar? O supermercado pode pegar um trator e ir lá e derrubar? Não, né? E só uma situação de urgência em que as condições fáticas permitissem. Então, por exemplo, uma edificação, né? Uma marquise que está gerando alguma situação de perigo, né? Então, nesse caso, justificaria sem autorização judicial, mas em outros entendo que não. Então, em todo caso, né, se nós formos pela letra da lei, o credor pode exigir o desfazimento do ato ou desfazê-lo. Eu acho que essa última parte aqui não caberia para esse caso que foi. Ou vocês acham que o supermercado poderia ir lá e desfazer? Não. Não tem Acho que como, falta né? complementar, né? Ali no final deveria dizer com autorização judicial, né? Desfazê-lo Exatamente. Com mediante Eu autorização tenho judicial. um comentário. Eu tenho um comentário. Por favor. O problema é que, se você for ver o caput, ele
permite que o próprio credor desfaça e não cita urgência e nem a dispensa de autorização judicial. Se nós formos olhar o caput do artigo 251. Praticado pelo devedor ato cuja abstenção se obrigara, quer dizer, ele se obrigou a não fazer. Ok. O credor pode exigir que o desfaça sob pena de se desfazer às suas custas, quer dizer, o próprio credor vai lá e ressarcindo o culpado por perdas e danos. Então, a impressão que dá que ele deu É que poderes, pode, né? deu poderes para o credor ir lá, sob sua pena, desfazer, e não fala nada em autorização judicial, nem urgência, nem nada. Assim, Doutrina fala, né? no entendimento prático, a gente compreende que esse desforço, né, legal só seria permitido na urgência, claro, né? Não faz sentido fechar a barbearia, como foi o exemplo que você deu, até porque não é uma urgência. Mas, assim, aí eu fico um pouco confuso, porque o 251 parece que dá poderes semelhantes ao parágrafo único e sem mencionar a questão de urgência. É essa colocação que eu queria fazer. Eu achei muito bem ponderado. A gente só consegue chegar a uma conclusão, na verdade, assim, forçando um pouco a barra, de que no caput há necessidade da autorização judicial, porque no parágrafo único fala independente, né, dela. Exatamente. Não, Pedro. Diga, pode falar, cara. Tu marcaste aqui em azul, o credor pode exigir dele que o desfaça, parágrafo único. Poderá o credor desfazer ou mandar desfazer. O caput você exige, o parágrafo você executa. Entendeu? Essa é a diferença. O que está em azul aí, ó, o credor pode exigir, ou seja, a pessoa, eu digo, Pedro, feche teu serviço, você não poderia abrir. No parágrafo único, Pedro, eu estou fechando o teu serviço, porque você desobedeceu. Entendeu? Essa que é a diferença. Um eu peço, o outro eu não peço, eu já faço direto. Perfeito. Quer dizer que o caput ele exige essa medida preliminar de primeiro pedir antes de ter a penalidade do credor ir lá e executar o desfazimento. Ok. Então, sob pena de se desfazer a sua custa. Perfeito. É justamente o parágrafo único. Eu vou lá, executo e fecho na cobra de ti por ter fechado o teu serviço. Se for urgente. A gente precisa aqui deixar uma coisa muito clara. Esse sob pena de se desfazer à sua custa, eu poderia entender que é independente de autorização judicial? Eu entendo a impressão que dá é que sim, porque o credor já exigiu. Após exigir, não foi atendido. Aí o próprio artigo está permitindo que ele aplique uma penalidade. Desfazendo a sua... eu entendi, mas eu acho acho, né? Quem sou eu para achar? Que sob pena de se desfazer à sua custa, não é uma autorização plena, tão plena quanto a do parágrafo único que diz poderá o credor desfazer, né? É porque aqui esse caso, jogando aqui, pensando no FGV, chamou o tabelião, fez uma ata notarial, fez a prova do descumprimento contratual da obrigação que não deveria fazer e fez, para depois chamar o RTD, fazer uma notificação, exigindo a cobrança, para depois chamar o protesto, para protestar a ata notarial feita, entendeu? Para depois jogar no chão barbearia. Barbearia não, né? Mas um outro curso concorrente. Entendeu? Só uma situação que me ocorre, Pedro, é que se... Pode falar. Dando atenção para o que você falou, essa sob pena, né? Para que ele execute, ele teria que judicializar, então? Exatamente. Judicializaria para poder executar. Porque olha só a imperatividade aqui do parágrafo único. Poderá o credor desfazer ou mandar desfazer. Mas Sim. Aqui no caput não, né? Sob penas de se desfazer à sua custa. Ele tem que buscar a tutela judicional para poder aplicar essa pena. Exatamente. Tanto é que aqui no parágrafo único, onde é autorizado ele a fazer, vem a expressão de que é independente de autorização judicial.
Você Excelente. pode e é independente. Agora, lá em cima, sob pena de se fazer a sua custa. Mas esse sob pena não é um comando claro de que a pessoa. E se a gente esquecer isso aqui for para o ambiente prático, eu não teria coragem de orientar um cliente a ir lá e derrubar a barbearia do cara com base nesse sob pena de se desfazer a sua custa. O que vocês acham? Perfeito. Né? Concordo. Opa, pera lá, né? Muito bem. Vamos para a Obrigado. próxima? Alguém pode fazer a leitura para a gente ou querem falar mais alguma coisa? Quem se animar a fazer a leitura, manda ver. Então, vamos lá. 17. Luísa comprometeu-se contratualmente com o condomínio em que reside e não utilizar o apartamento como sede comercial. Após alguns meses, iniciou a prestação de serviços contábeis no local, Olha aí. utilizando placas e realizando atendimento presencial. Quando interpelada, alegou que o trabalho remoto havia se tornado a norma e que o contrato não previa sanção. Assinale a Vocês viram que alternativa. interessante? Vamos lá, pode continuar. Por gentileza, desculpa. Letra A. A obrigação de não fazer é inexigível, sem previsão de personalidade específica. Letra B. O credor pode desfazer a alteração feita por Luísa por conta própria, desde que não haja proibição judicial. Letra C. A prática do ato impede qualquer medida por parte do condomínio. Letra D. Luísa está autorizada a exercer sua atividade, pois houve mudanças de costumes. Letra E, o contrato deve ser adaptado judicialmente à nova realidade, sem imposição de desfazimento. Você pode ler o fundamento para nós, por gentileza? Gabarito letra B, artigo 251 do Código Civil, praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se abrigar, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Fonte Código Civil. Vocês concordam que a letra B está correta? O credor pode desfazer a alteração feita por Luísa. Para a gente responder com mais segurança, eu acho que a gente merece dar mais uma lidinha aqui, ó. Luísa comprometeu-se contratualmente com o condomínio em que reside a não utilizar o apartamento como sede comercial, ou seja, tem uma obrigação de não fazer aí. Após alguns meses, iniciou a prestação de serviço contábil no local, utilizando placas e realizando atendimento presencial. Quando interpelada, alegou que o trabalho remoto havia se tornado bom. Tudo bem, ela violou a obrigação de não fazer. Diz aqui... Pedro, pode falar. rapidinho, antes de continuar, só para complicar. O problema todo foi que ela botou uma placa e começou a receber cliente. Se ela não tivesse colocado placa, mesmo recebendo o cliente, Não teria como provar, né? não ia afetar isso. Entendeu? Porque é a mesma coisa do home office. Está trabalhando em casa, prestando serviço online. Se você contrata um aluguel residencial em um condomínio, um prédio aqui na minha cidade, tá lá, só para fins residenciais. Impede de trabalhar? Não, não impede. Agora, impede de botar uma placa e ficar recebendo abertamente pessoas estranhas? Aí sim. Sim. Entendeu? Me trouxe a lembrança, Ricardo, de algumas vedações que nós temos em condomínios, a utilização das unidades como Airbnb, né? E tem Sim, dado tem vedação. uns perrengues aí do condomínio não. Mas é lógico, imagina você compra um apartamento, né, para morar com a sua família, aí o apartamento do lado toda semana tem um inquilino diferente, é uma situação assim, né, que gera, inclusive tem demandas judiciais severas em relação a isso. Eu acho, E aproveitando para perguntar qual é a quantidade o percentual para poder aprovar uma autorização condominial para Airbnb em um prédio residencial. olha aí, eu acho que precisaria olhar a convenção, né? Pode Mas ser total, 100%. 100%. E eu pergunto assim, me parece que essa questão aí do Airbnb, ou a questão dela, tudo está no que foi acordado, pacta sunt servanda, né?
Se eu aderir a uma convenção de condomínio, e aqui diz que ela contratualmente assumiu perante o condomínio a obrigação de não praticar aquele ato, né? Então, o credor pode desfazer a alteração feita por Luísa até certo ponto. Ele pode tirar a placa. Agora, impedi-la de receber gente dentro do apartamento com essa finalidade, eu acredito que ele não vai poder fazer ele mesmo isso, né? Ele vai ter que entrar judicialmente para uma combinação ou algo nesse sentido. Tudo bem? Então, o credor pode exigir. Vamos para a próxima. De repente, traz mais luz aí para a gente. Alguém pode fazer a gentileza de ler? Eu vou ler. Só um minuto, Ricardo. A tua pergunta, não. que eu não queria atrapalhar o raciocínio da questão. Quanto à alteração de convenção de condomínio, é 2/3, maioria qualificada. Então, é o que a lei diz. Com 2/3 dos condôminos, eu posso decidir em ter ou não ter Airbnb, ou as condições que eu vou ter no prédio, junto com meus demais condôminos. Uhum. É isso. Excelente. Então, Excelente. já posso passar. Isso é uma questão bem atual, né? Pode ir lá, Ricardo, por favor, 18. 18. Raul firmou com Paula contrato de exclusividade para assessoria imobiliária, comprometendo-se a não intermediar vendas para outras corretoras enquanto durasse a relação contratual. Durante a vigência do contrato, Paula comprovou que Raul intermediou o imóvel por fora, beneficiando-se de comissão indevida. Raul alegou que havia sido coagido por um cliente influente, por isso violou a cláusula. Provação é outra história. A alegação de Raul afasta sua responsabilidade por ausência de culpa, né? A obrigação permanece eficaz, mas o desfazimento do ato depende de autorização judicial. Não. Paula poderá desfazer ou mandar desfazer o ato e exigir perdas e danos. O artigo 251 unido. Raul, letra D, tem direito à comissão parcial, pois agiu sob pressão. Quem dera. A infração à exclusividade é irrelevante, por envolver liberdade e exercício profissional. Aí você pensaria, como assim? Realmente, você tem liberdade condicional de exercício profissional, né? Seria cabível uma infração? Tá, mas houve o contrato interpartes válido, tá? Objeto é lícito? É possível? As partes são eficazes? O ato de vender pode? Pode. O ato de não vender para concorrente pode? Pode. Então, o contrato é válido. Então, vai nascer. Poderá desfazer uma. Poderá ele mesmo desfazer diretamente ou tem que ser judicialmente? É o caput ou é o parágrafo único? Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, ou seja, ele não era para fazer, ele fez, o credor pode exigir dele o que desfaça, ou seja, o credor, o dono da empresa, olha, tu não pode fazer isso, você fez, não? Então, desfaz o contrato e devolve a comissão, sob pena de desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perda de danos, me dá a comissão, se descumpriu o contrato. Seria isso? Pois é esse tipo de situação que a gente precisa fazer um exercício de memorização, é que embora o artigo, vamos voltar lá para os artigos mesmo, ó. Aqui, ó. O 251, ele diz, né, que praticado pelo devedor ato a cuja abstenção se obrigar, essa é a configuração do inadimplemento de um contrato que tem uma obrigação de não fazer. O devedor pratica o ato que ele tinha se obrigado a se abster, né? Nesse caso, o credor pode exigir que ele o desfaça, né? Mas nós temos aqui uma pretensão resistida, né? O que ele faz? Ah, tu está exigindo, pois eu vou fazer do mesmo jeito, né? Então, nesse caso, sob pena de se desfazer a sua custa, a gente chegou à conclusão aqui de que esse sob pena de se desfazer a sua custa não deve ser interpretado no tapa, né?
vai se desfazer na bordoada. Não. Esse sob pena de se desfazer a sua custa é mediante autorização judicial, ressarcindo o culpado. Agora, no caso de urgência, é possível, independente de autorização judicial, sem prejuízo. Aí, nós voltamos lá, né? Raul ou é a próxima? É essa, né? Ó, Raul firmou com Paula contrato de exclusividade para assessoria imobiliária, comprometendo-se a não intermediar. Tem uma lógica nisso, né? Se eu firmei um contrato de exclusividade, eu não posso agir de uma forma contrária à exclusividade. Durante a vigência, Paula comprovou que Raul intermediou o imóvel por fora, ou seja, ele desobedeceu, beneficiantes de comissão indevida. Ela pode exigir que Raul não faça isso? Pode. Ela pode tomar no tapa a comissão que ele recebeu? De jeito nenhum, né? Mas ela, né, pode. Ele disse que fez isso porque foi coagido. Esse tipo de coação aqui não tem qualquer relevância jurídica. Então, Paula poderá desfazer ou mandar desfazer o ato e exigir perdas e danos? Pode, judicialmente, né? Judicialmente. Tudo bem? Vamos para a próxima? Sim, só um detalhe. A situação fática assim, encaixa no caput do 251, porque não é urgência. Porém, Exatamente. a alternativa C parece que não está bem completa ela, né? Porque a alternativa C teria que dizer mandar fazer sob pena de fazer. Então, só uma observação, pessoal. Eu concordo, sob pena faltou ali, né? Eu concordo com você. Ali, ó, sob pena de se desfazer a sua custa, né? Sob pena. Paula poderá desfazer ou mandar desfazer sob pena de se desfazer a custa. Poderá exigir sob pena de mandar de fazer. Poderá exigir, Paula poderá exigir sob pena. Poderá exigir sob pena. Exigir que se desfaça, né, no caso. Sob pena. Peraí, deixa eu ver. Paula poderá exigir Que se desfaça. que se desfaça. É isso que faltou. Se desfaça sob pena de mandar desfazer, né? Eu desfazer. A sua custa. Perfeito. Uhum. Perfeito. Próxima. Quem se habilita? Posso ler de novo? Por favor. Com base na disciplina legal das obrigações de não fazer e nas consequências de sua violação ou impossibilidade, julgue as alternativas a seguir. Primeira, se a obrigação de não fazer se tornar impossível sem culpa do devedor, a obrigação se extingue. Segunda, a prática do ato proibido obriga o credor a recorrer ao judiciário para que ele seja desfeito. Terceiro, o credor pode desfazer diretamente o ato do devedor se houver urgência, mesmo sem autorização judicial. Quarta, o devedor que pratica o ato proibido responde por perdas e danos, ainda que o fato seja reversível. Esse gabarito está questionável, né? A1 é verdadeiro ou falso? Se a obrigação de não fazer se tornar impossível sem culpa do devedor, a obrigação se extingue, Sim. se resolve, né? Tá correto. 2. A prática do ato proibido obriga o credor a recorrer ao judiciário para que ele seja desfeito? Eu entendi que sim. Só em caso de urgência que ele não recorreria. Sim, Vocês entenderam exato. diferente? Eu compreendo assim também. Exatamente. 3. O credor pode desfazer diretamente o ato do devedor se houver urgência, mesmo sem autorização judicial. Vocês concordam? Sim. Letra de lei.
O devedor que pratica o ato proibido responde por perdas e danos, ainda que o fato seja reversível. Eu acho que isso aqui não ficou tão claro nos dispositivos, né? E aí não tem essa alternativa também. Eu acho que se o fato for reversível, não tem por que ele responder por perdas e danos, né? E nem tem essa alternativa aí nas Não, né? legislações. Nas questões, né? Aí não bate aqui, né? Nós ficamos com 1, 2 e Acho que é por 3. causa do obriga, não? Talvez, parece que obrigar seria, É, tipo, não, faz não dá sentido. a faculdade. Concordo. Exatamente. É postatativa, é um direito dele recorrer ou não ao judiciário. Exato. Acho que esse que é Obriga, o erro da questão. eu também acho. Então, me parece que essa D não está necessariamente errada, né? Aqui está apontando como correta. Poderia ser a alternativa B, 1 e 3, né? Exatamente. Exatamente, né? Aí nós teríamos a 1 e 3 e essa aqui ficaria. Eu acho que mesmo que o ato seja reversível, se ele praticou o ato, ele pode responder por perdas e danos, não? Vamos ler os artigos de novo lá para. Aqui. Posso só falar? Tem um caso Pode, sim. a doutrina Pode. aponta, assim, por exemplo, o caso de contrato de confidencialidade, que é uma obrigação de não revelar algo confidencial. A partir do momento que revelado, Não tem como reverter. sim, e daí seria o caso de dar Perdas e perdas e danos. danos, sem a necessidade do desfazimento. Mas aqui no caso é o Perfeitamente. contrário, né? Tá dizendo que o fato é reversível. Exatamente. Se Então, o caso for reverter. construir um muro, um prédio de um andar que não se obrigou a não construir. Que é um exemplo aqui do. Mas é Sim. reversível, posso No caso desfazer. da barbearia, né? É reversível, eu posso fechar a barbearia, Eu estou né? achando que é verdadeira essa aí. Porque ele Eu também. reverteu, mas houve algum dano lá para o credor. Exatamente. Então, o devedor que pratica o ato proibido responde por perdas e danos. Eu também estou achando que é verdadeiro. Então, nós teríamos a 1, a 3 e a 4. Seria realmente. Gabarito E D. a 2, eu estou votando com a relatora, Fernando, né? Que é Não, mas eu justamente. acho, eu não acho, não. Eu acho, na verdade, eu acho que as perdas e danos é só se ele não desfizer. Olha, a questão é a seguinte. Eu entendi. Mas vamos voltar lá, ver se tem alguma coisa sobre perdas e danos ali que a gente deixou passar. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Tudo bem. Essa é uma situação que ainda não foi trabalhada, né? Que é uma situação em que a obrigação de fazer se torna impossível de ser cumprida. Então, a gente não trabalhou essa hipótese. Se o ato for praticado pelo devedor a cuja abstenção, o credor pode exigir, e olha aqui, ó, ressarcindo o culpado de perdas e danos. Então é o seguinte, o cara lá do supermercado, ele não podia Não, mas montar eu o penso. supermercado. Mas, professor, Por mas favor, esse desfazer, ó, não tem duas partes o artigo? tem. É porque aqui, Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigar, o credor pode exigir que ele desfaça. sim, Aí ele desfaz. Acabou, não tem certo, nada. certo. Se ele não desfizer, ele vai desfazer a sua custa e será ressarcido. Não? Então, não, sim, faz sentido o que você falou. Então, o ressarce, ó, o que nós precisaríamos definir na proposição que a Fernanda fez agora é o seguinte: se uma vez praticado o ato a cuja abstenção ele se obrigara, e o credor teve que exigir que ele fosse desfeito, sob pena de se desfazer à sua custa, nós precisamos definir se essas perdas e danos são devidas em qualquer caso. Mesmo, por exemplo, porque é o seguinte, olha só,
Eu achei bem interessante a proposição da Fernanda. O cara foi lá e montou o mercado. Eu chego lá para ele e digo: olha, eu quero que você desfaça. No outro dia, ele fecha o mercado e ele teria que responder por perdas e danos mesmo assim. Eu acho que a partir do momento em que ele decidiu violar a obrigação de não Aqui fazer, no. ele já está sujeito a perdas e danos, mesmo que É, ele o professor, desfaça. é, o professor Carlos Alberto Gonçalves fala que sempre vai ocasionar perdas e danos mesmo. É Era uma uma coisa que a gente consequência do precisava ter. inadimplemento. Exatamente. E isso precisou, eu achei muito legal, Fernando, você ter levantado esse ponto, porque realmente surgiu essa dúvida. E se eu vou lá e mando ele desfazer, ele desfaz na hora, ele tem, mas na verdade as perdas e danos se dá pela violação, né? Ele praticou o ato cuja abstenção ele se obrigara. Então o ressarcimento se dá por isso. Não tem a ver, o fato de ele desfazer depois de ter praticado não exime ele das perdas e danos. Então agora, com o apoio doutrinário ali, a gente fechou essa questão. Mais alguma coisa sobre elas? Queriam falar? Então, ficamos com o Aqui, gabarito. Pode só falar. corroborando, essa indenização visa reparar os prejuízos sofridos devido ao ato desfeito que o credor teve. Enfim, A violação, né? da violação, exatamente. Desfez, mas houve uma violação e aí ele identificou um prejuízo, ele vai buscar o prejuízo, mesmo o ato tendo sido desfeito. Exatamente. É isso mesmo. Vamos para 20? Posso fazer a leitura. Considerando-se as obrigações de não fazer conforme 2002, analise. A obrigação. Vocês perceberam que a gente vai ficando petulante quanto mais a gente domina? Eu não sei se acontece com vocês. Isso acontecia comigo desde o tempo da faculdade. Sabe aquela prova que você vai assim, depois de ter estudado bastante, e vão caindo as questões, assim, você vai doendo uma por uma? Eu acho que esse é o estado de espírito ideal que a gente tem que ter para essas provas. O grande problema, eu vou fazer esse desabafo, e agora em relação à prova do Espírito Santo, você chegou a fazer, Ricardo? Sim, minha pior prova de todas as vidas de carga horária, de E- terceiro. eu tenho uma opinião, eu gostaria, até a gente já falou, não, acho que foi falado hoje de manhã, que é o seguinte, Ricardo, eu costumo falar para meus alunos que a gente precisa ter o discernimento de diferenciar o que é uma prova difícil de uma prova para a qual eu não estudei. Prova difícil é aquela que você faz isso que nós estamos fazendo aqui e a gente vai fazer e o nível de complexidade é muito maior do que a gente estudou. Agora, quando eu vou fazer uma prova que cai 20 questões sobre legislações que eu não estudei, ela não é difícil. Eu não tenho como aferir a dificuldade dela se ela não. Então, eu acho assim, eu achei terrível. Eu fiz a correção de algumas ali, de tabelionato de notas, olha, bem puxadinha. E essas foram as mais light, né? Tem outras extremamente polêmicas. Então, esse espírito da gente realmente ir para as provas tendo o dever de casa feito é que faz toda a diferença. Às vezes a gente está estudando, mas não está estudando. Eu costumo brincar, Ricardo, isso no primeiro ENAC eu saí com essa conclusão, de que você não pode se propor a correr uma maratona de 42 quilômetros e ficar treinando, dando uma voltinha ao redor da quadra da tua casa. Não mesmo. Não é verdade? Sim. Eu quero correr 42 quilômetros, eu tenho que treinar 25 quilômetros todo dia. Então, eu estou falando isso muito pela minha experiência e por alguns resultados negativos que eu tive em algumas provas aí. Dedicação zero. Por exemplo, se nós não tivéssemos aqui nesse grupo, eu estava fazendo o quê? Assistindo minha série favorita. Então, essa é a questão, né? A E mesma minha coisa. série favorita é Trocar de Cartório. a faturamento acima de 2 milhões, essa é a minha. Já viu essa série? Vamos lá? Então, a obrigação de fazer se extingue sem culpa do devedor. A obrigação de não fazer se extingue se, sem culpa do devedor, tornar-se impossível abster-se do ato. Isso aqui agora a gente responde rindo, né? 2.
o credor não poderá, em nenhuma hipótese, desfazer o ato sem autorização judicial. O que vocês acham? Pode, né? Na hipótese de urgência. Então, aqui diz nenhuma hipótese, então ela está errada. 3. A violação de obrigação negativa, ou seja, de não fazer, pode gerar obrigação de desfazer o ato e ressarcir o credor. Fim. O devedor que descumpre a obrigação de não fazer pode responder objetivamente? Era o assunto que a gente estava falando lá. Violou, responde. Violou, responde. Ah, violou, mas ele ressarciu ou desfez? Não sei. Qual a opinião de vocês? Aqui está como pode, no caso ele deve responder. Exatamente. Exatamente, Ricardo. Que interessante essa percepção, eu não tinha observado. Pode responder objetivamente? Não, ele vai responder objetivamente. Ou é pode? Será que é o pode? Vamos ver as questões? Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigava, o credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de fazer a acusa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. Mas pode ressarcir. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer o mandado de fazer independente da autorização judicial, sem prejuízo, não tem hipótese nenhuma em relação às Não perdas e existe danos. Né? facultatividade sobre essa questão do dano. É por isso. Aí está como se fosse facultativo. Então, a letra B, 1 e 3 se confirmou, né? Isso. Olha, o nosso compromisso com o grupo, eu gostaria, nesse momento, de ouvi-los aí. Pode falar. Gostei, e estou saindo que eu estou com fome, não jantei. Cheguei da rua, vim aqui direto. Agora, Cara, eu sei da sua assim. batalha aí. Sempre que eu puder, eu vou participar. Abraço forte. Amanhã eu vou estar estudando. É o seguinte, Ricardo, eu montei esse grupo para mim estudar, né? Então, eu vou estar aqui. Os horários que eu marquei, eu vou estar aqui sozinho fazendo essas leituras. Por quê? Porque eu estou com uma meta de estudar diariamente 4 horas por dia, só livrando o domingo. Tá? Então, eu vou estar sempre divulgando o calendário e eu vou ficar nessas 4 horas. Gente, eu não quero mais passar pelo constrangimento de estar assim, morrendo de vontade de titularizar uma serventia de 2 milhões e ter um desempenho de quem vai escolher serventia deficitária. Triste. Triste. Vamos Então, lá, gente, estou saindo. Boa noite tá bom, vocês. Ricardo, Tchau, forte tchau. abraço. Vocês acharam válido o método? O que vocês acharam? Já vamos finalizar, mas só gostaria de um feedbackzinho de vocês. Está aberta a Professora, palavra eu aí. gostei bastante, porque eu não ia fazer nada, eu ia assistir série. Então, para mim, assim, meu maior problema é a falta de disciplina, né? Muito tempo sem estudar para concurso, tem que ser diário mesmo, e com uma revisão na véspera, né? Foi o que eu percebi. Sim. Eu não tenho tempo, e não fiz isso. Fernanda, você tocou. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu bato na tecla. Hoje, eu não estudo mais para concurso. Todo o meu estudo hoje é para revisar. A revisão é que me prepara para o concurso. Nesse último ENAC aconteceu assim de várias questões de eu ter estudado e eu não lembrava. Significa o quê? Faltou retenção. Então não adianta você pegar e ler o código de normas, toda vez que chega na hora, meu Deus, e esse prazo? Não, a gente tem que ter a retenção que a gente teve hoje. E o interessante é que a gente sai com sangue no olho, né? Quando a gente começa a dominar e entender. Por favor, Rafaela, você gostaria de falar alguma coisa? Gostou? Eu Achou gostei, válido? eu gostei muito, gostei muito. Porque quando eu também vou estudar por questão, não é desse jeito que a gente fez hoje, né? Responder autoavaliação, né? Respondendo e errando, e às vezes você acerta, nem sabe por que acertou e já pula para frente.
Então, foi um aprendizado hoje. Não, não sabia, não conhecia esse método. Achei muito mais eficaz, assim. E, gente, é isso, tá? O que nós precisamos é comprometimento conosco mesmo. Por isso que eu digo assim, se eu tiver que ir sozinho, eu vou estar sozinho. Quando tem mais gente, fica mais animado. Só que é o seguinte, uma coisa que vocês vão perceber se vocês persistirem nesse método é que daqui a pouco a gente vai querer mais produtividade. A gente vai querer nessas 2 horas assim estudar, tipo, ao invés de estudar 10 questões, a gente fez aqui, a gente quer estudar Claro, 50. Então, aí nós claro. vamos sair desse esmerilhamento que a gente está fazendo com uma produtividade maior. Mas isso é com o tempo. Ia perguntar isso, se a gente tem um cronograma de estudo, porque eu gostaria de estudar antes, né? Um pouco mais Olha, os temas. eu vou divulgar, eu não vou conseguir mostrar agora, talvez, só um pouquinho. Deixa eu só rapidinho fazer uma. Ah, não vou, vai dar trabalho. Mas aquele cronograma que eu divulguei nos grupos, eu vou sempre procurar, assim, fazer uma divulgação semanal ou de 4 encontros antes. Então, essa programação que eu fiz, ela contempla 4 encontros de 2 horas estudando direito às obrigações. Tá? Então, o que você quiser, se, por exemplo, você quer dar uma lida nos artigos, tá? Aqui em torno desses que a gente fez, pelo menos mais uns 20 ou 30 artigos, é o que a gente vai trabalhar amanhã e na segunda-feira. Eu estou querendo avançar um pouquinho no direito às obrigações. São 170 questões dessa parte geral das obrigações. Seria muito legal se a gente conseguisse liquidar essa fatura. Então, a gente não consegue liquidar se a gente vai levar 2 horas numa questão só. Então, por exemplo, assim, eu não vejo necessidade, lógico que seria ideal, mas compromete a produtividade, de a gente estar se detendo nas erradas. Né? Por quê? Porque no momento que a gente quer se deter nas erradas, a gente compromete a produtividade. Então, vamos ler os artigos, vamos entender bem a questão e pimba, já na correta. Entendemos? Fazemos um reforçozinho na fundamentação e já vamos para a próxima. Isso é que vai dar produtividade para a gente. Mas a gente vamos nos motivar, vamos acreditar que a gente consegue dar conta dessa retenção. Então, esse trabalho inicial de sensibilização ele é muito importante. Sara, honrado aí, tá? Com a sua participação. Quero, então, me despedir, desejar um bom final de semana. Se vocês estiverem com disposição amanhã de prosseguir nesse estudo, vocês são sempre bem-vindas, tá? Campo Amanhã, que horário Grande, mesmo? eu coloquei lá no grupo, vai ter de manhã, todos os nossos encontros matinais são das 7h30 às 9h30, todos, tá? Amanhã, excepcionalmente, para a gente não marcar um grupo de estudo para sábado à noite, pelo amor de Deus, né? Então, eu marquei na parte da tarde, das 4h30 às 18h, das 16h30 às 18h. Então, vão ser os 2 encontros da manhã. Agora, para a semana que vem, eu pretendo continuar sempre esse das 7h30 às 9h30 da manhã, mas à noite a gente faz das 19h30 às 21h30. Esse vai ser. Não serão todos os dias que a gente vai ter encontros à noite, por conta de que a gente precisa fazer, às vezes, algumas adaptações, por conta de estar lecionando, mas eu sempre me comprometo de estar divulgando o cronograma de 4 encontros para vocês se organizarem. Gente, uma boa Tá bom. noite. Obrigada. Parabéns Boa para noite. vocês e gratos pela companhia, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.